Graça e paz. Continuando, né? Estamos falando um pouquinho sobre feridas, traumas, né? Emocionais, feridas, as principais feridas, né? Eu já falei sobre a humilhação, acabei de fazer o vídeo, né? Já falei sobre abandono, sobre traição. E eu vou falar agora sobre a rejeição. Porque são feridas que elas abrem porta para um monte de traumas, de bloqueios, essas feridas. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente cuida muito do nosso corpo, a gente, né, faz uma academia, a gente faz check-up, a gente cuida, né, da alimentação, do sono, da hidratação, cuida do corpo. Tá certíssimo, certíssimo cuidar do corpo. A gente cuida do espírito, a gente lê Bíblia, a gente vai na igreja, a gente ora, mas a gente não cuida da nossa alma. E a alma é tão importante porque ela é o pêndulo, né, entre o espírito e o corpo. A alma é importantíssimo. Se ela não estiver curada, ela pode prejudicar, pode matar a sua vida espiritual e até mesmo o seu corpo. Né? Tem pessoas que morrem de câncer por causa de uma falta de perdão. Tem muitas doenças emocionais. A pessoa morre e é colocado lá indeterminado. Por quê? Porque ela teve uma doença na alma e os médicos não encontrou nada físico e a doença piorou. Se a alma está tão doente, quando a alma fica doente demais, ela começa a julgar, né, pro corpo, para que você possa procurar entender, né, que precisa ser tratado. E aí você chega no médico, faz um monte de exame e não encontra nada, nada, nada. Aí o médico fala, olha, isso é emocional. E muitas vezes tem que ir pro psiquiatra, psicólogo. E quando a pessoa não procurar a cura, ela pode até morrer, né? Eu não conheço de vista uma pessoa que morreu de depressão. Mas, ó, pra você ver, de depressão. Quer dizer, uma doença que... Porque a depressão é uma doença da alma, mas que tem tratamento. Mas a depressão também pode ser patológica. Mas no caso dela era da alma mesmo, porque ela procurou o tratamento com os médicos. Mas o médico deu o diagnóstico que era emocional. E ela simplesmente não aceitou aquilo e foi adoecendo seu corpo e veio falecer. Então a gente tem que ter cuidado da nossa alma, porque a nossa alma pode matar o nosso corpo e também o nosso espírito. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela chega num estado de depressão tão grande, ela não ora mais, ela não tem força para orar, né? Ela não quer mais saber, ela só quer morrer. Ela não vê mais nenhuma alegria na vida. Então, não é que ela quer morrer, ela quer matar o que está matando ela. Tem alguma coisa que está matando ela. E para ela se ver livre daquilo, muitos vão até para o suicídio. A maioria das causas de suicídio são doenças emocionais. E hoje, nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Para falar a respeito do suicídio, de estarmos, né, atentos às pessoas, aos sinais que as pessoas dão. Tudo o quê? Emocional. Eu atendo pessoas há uns 15, 20 anos, mais ou menos. Eu acho que mais de 20 anos. E quase todas, eu vou te falar que 80% das pessoas que a gente atende, ou já tentou suicídio, ou já pensou em suicídio, ou já planejou suicídio. Olha que coisa terrível. Por quê? Problemas emocionais, problemas não resolvidos. Porque quando você tem no corpo, por exemplo, você quebra um braço, o que você faz? Você vai lá, né, tira um raio-x, ingessa seu braço. Você não vai deixar o seu braço, ele não vai sozinho, né, voltar para o lugar. Então ele tem que ficar ali engessado até o osso colar. Mas a nossa alma a gente não faz isso. A nossa alma ela vai sofrendo traumas e traumas e ela não é cuidada. Então o que acontece? Ela vai ter sequelas. Assim como se você quebra um braço e não engessa ele, vai ter sequelas. Então a mesma coisa é a alma quando ela não é tratada, ela vai ter sequelas. E aí falando da rejeição, né? O que é rejeição? A rejeição significa ser recusado ou desprezado. A rejeição, como eu falei no vídeo anterior, ela pode entrar lá no ventre. Às vezes a pessoa ela é rejeitada, por quê? Porque a mãe não queria aquela criança naquela hora. Ou o pai, né? E aí a mãe às vezes toma um remédio para abortar, não aborta, mas a criança sente, né, que ela não é querida,
que ela não é aceita. Outra coisa também que pode acontecer é a questão do sexo. Tá grávida de uma menina, tá grávida a menina. Ah, mas eu quero, os pais estão lá sonhando que é um menino. Aí lá no ventre a criança já vai imaginar, se eu for homem, eu vou ser mais amado. E aí o subconsciente dele tá lá. Aí chega uma hora, né, que pende pro homossexualismo por causa disso. O diabo, ele tira proveito de tudo. Ele é sujo. Ele tira proveito de tudo. Muitas pessoas que a gente às vezes vai atender, que tem casos assim graves de rejeição, muitas vezes entrou lá no útero da mãe. Lá no útero da mãe. E aí vem essa sensação, né, de ser desprezado. É aquela dor de não ser aceito, né? Ah, eu não sou aceito. Ai, nem minha mãe gosta de mim. Por quê? Por causa dessa situação disso. Aí a gente vai ver, né, tantas pessoas com esse sentimento, né, de rejeição. Se você ler Juízes 11, você vai ver a história de Jefté. Jefté, ele era filho de uma prostituta. Ele cresceu, o pai dele cuidou dele junto com a esposa verdadeira, com os irmãos. Só quando eles ficaram adultos, eles falaram, você não vai herdar conosco. E mandou ele embora. E ele foi embora não só da casa, mas da cidade. E isso aí, sabe o que foi? Aconteceu com ele? Uma revolta, ele ficou revoltado. Porque o rejeitado, muitas vezes, ele fica revoltado. E essa revolta pode levar ele para dois lados. Ou ele se revolta e diz assim, ah, eu vou provar que eu sou bom. Eles pensam que eu não dou conta, eles pensam que eles estão me rejeitando, mas eles vão ver que eu sou. Aí ele se esforça para ser para passar numa faculdade, ele se esforça para ser um empreendedor, ele se esforça e ele se torna uma pessoa de sucesso, próspera, provando para quê? Para provar que ele é bom, que ele não é aquela pessoa, né? Que eles rejeitaram ele, mas que eles vão ver o valor que ele tem, que ele tem valor. Mas existe o outro lado. O outro lado te leva para é uma revolta que te leva para a criminalidade. E é o que aconteceu com Jefté. O que Jefté fez? Jefté mudou de cidade, foi para uma cidade chamada Tob. Lá ele se juntou com homens, algumas falam maldosos, outros falam levianos, mas ele se juntou, ele foi ser líder de hoje vamos trazer para hoje, de uma gangue. Tá? Ele foi ser um marginal. Ah, já que ninguém me aceita mesmo, então eu não sou nada mesmo, então eu vou ser alguém, né? Lá no mundo do crime. E muitas pessoas estão aí no mundo do crime porque foram rejeitados. Muitos foram rejeitados dentro da família. Não foram aceitos dentro de casa. Aí saíram para o mundo. E o mundo não tem dó, não. E o mundo não tem dó. E aí, ou muitas, né, se tornam prostitutas, muitos vão ser traficantes, muitos vão ser tanta coisa. E aí perde a sua vida, né, nesse mundo terrível. Aí se você ler a história de Jefté até o fim, você vai ver que ele matou toda a sua descendência. Ele teve uma oportunidade, porque apesar dele ser rejeitado, ele era valoroso, ele era guerreiro. Aí o povo lá de Israel manda buscar ele de volta, né, de Gileade manda buscar ele de volta, para ele, porque eles estavam sendo atacados, né, por outras nações, para ele ser líder lá na guerra. E ele faz um voto para o Senhor, que se ele ganhasse, ele sacrificaria ao Senhor aquele que primeiro encontrasse com ele na porta de casa, aquele que fosse a primeira pessoa a sair a se encontrar com ele quando ele voltasse da guerra. E a pessoa que saiu para encontrar com ele foi a filha dele, a única filha dele. E aí o que acontece? Ele matou toda a descendência dele, porque a filha dele nunca pôde casar. Né? Ali fica meio em dúvida a pessoa pensando assim, será que ele matou a filha para o Senhor? Não, o Senhor não aceita sacrifício humano. O Senhor não aceita sacrifício humano. Então, com certeza, o que aconteceu ali foi fala que ela pediu 2 meses para chorar a virgindade dela. Por quê? Porque a mulher naquela época, ela só servia para ser mãe, para casar e ter filho. Então, quer dizer, ele viu a filha dele, ele matou, sim, ele matou os sonhos, ele matou a vida da filha. Imagina ver a filha todo dia triste, definhando, até ele morrer, e sabendo que a culpa foi dele. Então, tudo isso, né, por causa de quê? De uma rejeição, de uma raiz de rejeição. Então, isso aí é muito
muito comum, né, na questão da rejeição, né? Então, como ele busca aceitação, ele busca porque ele tem uma baixa autoestima, julga-se, né, uma pessoa sem valor, muitas vezes ele procura solidão, ele é como na questão da humilhação, ele também não sabe dizer não. Então, são várias situações que vão gerando, né, tudo isso aí, buscando sempre a aceitação de um e de outro. Então, a rejeição também. O que eu preciso fazer? Irmãos, a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Perdoar. Perdoar. Sabe, perdoar a mãe, o pai, se foram eles. Seja lá, um esposo que te rejeitou, uma esposa, uma namorada. Sabe, perdoar para você ser livre, para que você possa viver a melhor, né, fase da sua vida, para que você possa comer o melhor dessa terra. Que muitas vezes você pode até ter, né, um sucesso em alguma área, mas isso vai estar sempre dentro de você, vai estar sempre trazendo essas consequências, né, de insegurança, de medo mesmo, de não ser aceito. E todo ser humano, ele precisa de ser aceito, aprovado. Ele sempre busca, todos nós buscamos aceitação. Todos nós. Então, é muito importante você fazer isso. E uma terapia muito boa, que eu vou deixar aqui para vocês, quem vê esse vídeo, é escrever uma carta. Você escreve uma carta e nessa carta você coloca tudo. Por que escrever uma carta? Porque quando a gente está escrevendo, você começa a escrever para você ver. Você começa com uma frase escrevendo. De repente, a sua mente vai trazendo tanta coisa. Você vai lembrando de tanta coisa. Então, tudo aquilo que você for lembrando, vai colocando no papel. Enquanto você está escrevendo, você está tirando de dentro de você. Vai escrevendo tudo no papel. No final, coloca... Mas isso é bom você fazer sozinho. No momento em que você estiver, né, totalmente tranquilo. Que não tiver nenhum ruído. Que não tiver nada para te atrapalhar. Nada. Porque aí você vai poder se concentrar totalmente naquilo que você está fazendo. Então, escreva essa carta. Na hora que você... Isso é uma terapia mesmo, sabe? Por terapeuta, por psicólogos, isso é uma terapia. Então, na hora que você estiver escrevendo ali, tudo, que você lembrar da humilhação, né? Às vezes foi o seu pai, você põe lá, pai, você fez isso comigo, mãe, você fez isso, fulano, foi um patrão, foi um professor, foi... Quem foi? Escreve lá. Né? Escreve o nome da pessoa, o momento, a consequência daquilo dentro de você. Eu não esperava isso de você, eu esperava que você me amasse, mas você me rejeitou, você me abandonou, você fez isso, você fez aquilo. Coloca tudo, tira tudo que tiver na sua alma, põe nessa carta. E no finalzinho dela você escreve: estou te escrevendo porque hoje eu estou me livrando desse passado. Eu estou me desconectando desse passado. E eu estou liberando perdão para você. Você agora é solto no mundo espiritual e eu sou livre também no mundo espiritual. E aí você pega essa carta, rasga-se em muitos pedacinhos, sabe? E depois que você lê, que você relê, que você coloca emoção nisso, coloca sentimento nisso, deixa o seu cérebro entender, a sua alma entender que você realmente está lavando a sua alma, que você está arrancando isso de dentro de você. Aí você pica bem picadinho e dá descarga. Vai dando descarga, vai vendo aquilo indo embora. E vai sentindo que você está ficando aliviado. Isso aí vai te trazer um grande alívio. Amém? Que você possa fazer isso, que você possa viver o melhor do Senhor. Eu vou fazer alguns outros vídeos ainda falando sobre emoções. Espero que você que possa estar te ajudando esses vídeos, né? E que você possa deixar o like, compartilhar, né, com pessoas que você sabe que precisa, que às vezes está vivendo um momento assim de angústia, de dor, de sofrimento na alma e que precisa, né, de uma palavra. Às vezes a gente precisa só de uma palavra. E às vezes a gente precisa também, né, de ouvir as pessoas, de deixar as pessoas falar. Então você não tem ninguém que possa te ouvir? Escreva a carta. Escreva a carta e faça isso que eu estou te falando. Mesmo se você tiver uma pessoa que você possa se abrir,
faça a carta, libere o perdão e se livre, porque você merece ser livre. Jesus Cristo comprou para nós na cruz do Calvário liberdade. Fala que aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus.